E o que me apetece comentar hoje é uma notícia que saiu há cerca de 2 semanas no Al Jazeera sobre a devolução do Reino Unido de artefactos pilhados ao Ghana. Esta devolução acontece 150 anos depois dos artefactos terem sido pilhados, e só que posso também dizer que, na minha opinião, é uma tentativa de reparação, mas eu acho que também o contexto em que isto acontece é um bocadinho interessante, digamos assim, na medida em que isto não é uma devolução por inteiro. Esta devolução está a ser realizada como um empréstimo a 3 anos, que depois pode ser renovado por mais outros 3. Ou seja, basicamente, Inglaterra está a permitir que durante 6 anos o Ghana utilize estes artefactos que foram roubados ao Ghana, que na altura não era Ghana. Diz? É quase um empréstimo, então, de algo que não pertence a eles. É estranho. Exatamente. É mesmo um termo de loan que usam para descrever. E pronto, esta devolução surge depois de muita pressão para o Reino Unido avançar com a devolução de artefactos. Já houve uma devolução há cerca de 2 anos dos ouros de Benin, que foram devolvidos. Agora não gostava de vos dizer qual é que é o país hoje que corresponde ao Estado de Benin na altura, mas não tenho aqui essa informação, mas pronto, os ouros de Benin foram devolvidos há cerca de 2 anos e pronto, surge agora esta nova iniciativa de devolver estes artefactos, que pelos vistos são um empréstimo de 6 anos. Os artefactos estão a ser expostos, acho que era a partir do dia 1 de maio, que iam ser expostos no Ghana, e representam, como é óbvio, uma recuperação da herança cultural que o Ghana não pôde desfrutar até agora. Agora, eu pego nisto para falar, na realidade, sobre as reparações em Portugal, porque em Portugal parece que é um assunto que só surgiu agora, a propósito dos comentários e do discurso do Presidente da República no 25 de Abril, em que parece, pelos seus comentários, parece que há uma abertura e há um reconhecimento de que há uma necessidade de Portugal fazer estas reparações. E pronto, eu queria só fazer aqui um pouco o contraste entre, ok, já temos países na União Europeia que mesmo com várias limitações já estão investidos neste passo de alguma forma reparar as suas ex-colónias, e em Portugal, quando se fala sobre isso, eu acho que já é progresso termos o Presidente da República a falar sobre este assunto. Mas, de qualquer das formas, tendo em conta a resposta que eu vi na comunicação social a esta intervenção do Marcelo, não sei até que ponto é que esta conversa não precisa de ser bastante maturada em Portugal, porque o que eu mais notei foi, para já, a desdém de uma data de partidos, que acharam que era uma proposta completamente, já me faltar o termo agora, mas que não tinha fundamento, que não se justificava Portugal avançar pelo caminho das reparações. Depois, imediatamente associar reparações a reparações financeiras, sendo que há muito mais formas de fazer a reparação sem ser devolver, ou neste caso dar dinheiro aos países. E depois, outra coisa que eu notei foi também um ênfase em dizer que trazer este assunto para a mesa, especialmente no 25 de Abril, meu Deus, é que nem parece que a luta nas ex-colónias contra o Estado Novo não foi um pilar super importante na Revolução do 25 de Abril, mas ok. Outra coisa que também foi muito notória para mim foi esta reação de que o Marcelo estar a trazer isto para a mesa no 25 de Abril é um ênfase no retorno ao passado, e que é uma coisa que vai dividir as pessoas, que se vão dividir a estarem a debruçar-se sobre assuntos do passado, em vez de estarem viradas para o futuro e para as preocupações atuais. Que isto é um assunto que já não é de hoje. É assim, na minha opinião, eu acho que
este é obviamente um tema atual, porque assim, sem reconhecimento do papel que Portugal teve nas ex-colónias, não há reconhecimento da forma através da qual estas dinâmicas de poder se mantêm na sociedade atual. A diferença de poder que havia entre Portugal e as ex-colónias, muito sustentada no racismo, aliás, o racismo, basicamente, a invenção da pessoa negra surgiu para justificar o tráfico das pessoas escravizadas, e sabemos que o tráfico das pessoas escravizadas está na base da relação de Portugal com as ex-colónias. Enquanto nós não enfrentamos o papel que Portugal teve nas ex-colónias, não vamos enfrentar a forma como o racismo ainda se perpetua na nossa sociedade. E isto nós temos vários exemplos. Qualquer pessoa pode ver através das várias conversas que nós temos no lado negro da força, que de uma forma ou de outra vem sempre ao de cima o papel ou a influência do racismo na justiça, o racismo no acesso à educação, no acesso à saúde, e isto são tudo pressões que vão afetar a comunidade negra em Portugal e que mantém a comunidade negra numa posição desfavorecida. Um pouco como também já falámos hoje, que sem as políticas afirmativas nós não vamos ter maneira de elevar as comunidades desfavorecidas. E pronto, e tendo em conta a forma como o racismo ainda se perpetua em Portugal, vemos, por exemplo, a sobre-representação das pessoas negras em profissões de salários baixos, os efeitos negativos, profundamente negativos até, das políticas de realojamento e de despejo das pessoas que vivem em bairros autoconstruídos, que na sua maioria é da comunidade negra. E isto porquê? Porque é uma comunidade que veio para cá construir Portugal depois do 25 de Abril e que não havia casas para estas pessoas, então as pessoas tiveram de construir as suas próprias casas, e nós sabemos como é que as câmaras municipais e as juntas de freguesia tratam as pessoas que vivem nestes bairros autoconstruídos e como gerem a, entre aspas, problemática dos bairros autoconstruídos. E isto são tudo formas como nós vemos que o racismo ainda se perpetua em Portugal, e são formas atuais. Eu não estou a falar de coisas que acontecem em 1950. No último mês tivemos despejos em Loures. Isto são coisas que estão a acontecer agora. O racismo na justiça, a diferença de penas que há entre uma pessoa negra e uma pessoa branca pelo mesmo crime é real, é atual. Falámos imenso no lugar de fala hoje sobre o acesso da comunidade negra ao ensino superior, e tenho a certeza que a Cláudia vai concordar comigo, sendo professora, que não vê portugueses negros no ensino superior, que a maior parte dos alunos são brancos, de uma maneira que não reflete a diversidade que nós temos na nossa sociedade. E já para não falar, por exemplo, da brutalidade policial. Tudo isto são fenómenos que são atuais e que estão presentes na nossa sociedade, que eu acho que de uma forma ou de outra estão relacionados com a postura de Portugal perante as ex-colónias e perante as pessoas racializadas. Agora, enquanto nós não enfrentarmos o passado colonial, não vamos conseguir desmantelar o racismo que surge em todos estes exemplos. Portanto, na minha opinião, isto é uma conversa sobre o passado, é uma conversa sobre o futuro e sobre que Portugal é que Portugal quer ser no futuro. E já agora, só para fechar, eu acrescentaria que outras formas de fazer reparações sem ser reparações financeiras, que parece que é o que toda a gente pensa, é, por exemplo, podemos olhar para a lei da nacionalidade, podemos olhar para a lei da nacionalidade e especificamente para a nacionalidade de residentes em Portugal que tenham a nacionalidade das ex-colónias. Podemos olhar para a devolução do património pilhado, como já temos, por exemplo, França, Alemanha ou Inglaterra a fazerem. Eu acho que isto é tudo coisas que são muito relevantes para o Portugal atual, e que eu acho que tornam a questão das reparações mais pertinente, ou digamos tão pertinente como qualquer outra, na minha opinião. Não sei o que é que acham sobre este assunto, mas gostava de vos ouvir também. Danilo? Pá. Olha, então. O que é que tu achaste das reações que houve? Deixa-me só começar. Pela questão de medidas tipo como a do Reino Unido, ou seja, por exemplo, tudo o que sejam medidas provisórias, a qualquer Exato. momento podem deixar de existir.
Ponto. Exato. E se não deixarem de existir, é tipo, é aquela coisa de concessão. Estamos a dar uma benesse. Ou seja, não é, ainda assim, já se fala já se fala em reparações noutros países, já têm sido feitas algumas iniciativas, ainda é preciso fazer muito mais, porque, por exemplo, imagina, além de restituir as obras, por exemplo, não nos podemos esquecer que muitos países, ao longo de décadas, vários anos, tornaram-se polos atrativos e faturaram através da parte colateral do turismo, da visita por terem museus e coisas do género, todo esse turismo colateral e notariedade da cidade, enfim. E pronto, o que é que eu quero dizer com. Eu concordo com a tua leitura e, por exemplo, quando o presidente Marcelo falou da situação, parece que cai o Carmo e a Trindade, ou seja, parece que é uma novidade, ou seja, é tipo, isto não pode ter, quando há várias formas de ser feito, já devia ter sido feito, e eu acho engraçado que, por exemplo, para além do que tu disseste, ok, não tem que ser, obviamente, na parte monetária, tem, há outras formas, certo? Embora também deva ser, do meu ponto de vista, mas acho engraçado que, por exemplo, quando depois da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, foi na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foram perdoados milhões e milhões mesmo financeiramente. Ninguém fala disso. A Alemanha atualmente manda na Europa e ninguém fala nisso. Para muita gente cá em Portugal fala de futebol, e eu estou a falar desta situação que, inclusive, os grandes clubes de futebol pagam milhões aos jogadores, milhões aos treinadores, há negócios obscuros. O próprio houve perdões de dívida por parte do Estado a esses grandes clubes de futebol. O próprio novo banco, que ainda hoje estamos a pagar, perdoou dívidas a clubes de futebol. Ninguém fala desta situação. E quando se fala na questão da reparação, eu acho que quando ficam todos indignados com a intervenção do Marcelo, para mim é mais uma situação do tal negacionismo e acompanha toda a retórica de não existe racismo em Portugal, não faz sentido haver estudos étnico-raciais, não faz sentido nada, porque não existe racismo em Portugal e fomos os bons colonizadores, e então quando nos toca, ou seja, e temos é que olhar para a frente, e para a frente é que é caminho, ou seja, é negligenciar toda essa situação. Eu também olho aqui para uma questão que, no que toca a Portugal, do não querer falar em reparações, do negar a própria questão colonialista e essa questão, lá está, não só do ponto de vista que Portugal, digamos que enfatiza diante a nível internacional das ex-colónias e tal, como também o próprio hino português está assente na base colonial. Ou seja, é ferir o orgulho. E então é tentar tapar todas as brechas. Mas pronto, eu particularmente acho que por exemplo, na minha perspectiva, eu acho que as reparações, lá está, são justas, devem ser feitas, já deviam ter sido feitas, devem ser feitas o quanto antes, na sua forma mais transversal, da mesma forma como as novas formas neocolonialistas de continuarem a explorar, por exemplo, o continente africano, os recursos, e outros países da América do Sul,
devem ser feitas, não, ou seja, deve deixar de haver essa exploração e haver sim uma justiça social a nível planetário. Pronto, é isto que eu tenho a dizer. Eu se calhar, complemento aqui com a questão da comunicação, não é? Pensando aqui na declaração do Marcelo, e pegando daquilo que o Danilo disse, que é como se fosse algo novo, não é? Eu vindo de uma área, que é uma área, lá está, estou numa escola de engenharia, estou rodeada de pessoal que trabalha tecnologia, tecnologias do futuro, há todo um discurso de pôr Portugal no mapa da tecnologia, dos unicórnios, das startups, a Web Summit. Há todo um discurso, não é? Sobretudo agora também do Carlos Moedas, de pôr Portugal no mapa da tecnologia e do avanço tecnológico. E quando eu estou construindo aqui uma analogia, vocês já vão entender o que eu quero dizer. Quando se fala nisto, sempre há a lógica discursiva de contrastar o que existe em Portugal e o que existe fora, certo? Não é? Temos os Estados Unidos, temos a China, que está a desenvolver também muito tecnologia de ponta, temos o caso da Coreia do Sul, e há no discurso esse contraste, a localização de Portugal no cenário internacional. Faz parte do discurso tecnológico. E eu, a pensar sobre, aqui do ponto de vista da comunicação, na forma que o Marcelo falou, lá está como também o Danilo destacou, parece que é algo novo. Ok, temos que reparar, ok, 25 de abril, 50 anos do 25 de abril, o ano passado ele já tinha tocado neste tema, voltou a tocar neste tema, mas não há contextualização. Parece que Portugal agora somos como alguns que andam aí na praça pública, não é? Dizer que somos os maus da fita, e que somos os mauzinhos e não temos de nos autoflagelar e etc. Parece que é algo novo. Ou seja, eu acho que é um passo, concordo com a Laura, é importante falar nisso, é importante reparar, isso para mim, nem, meu ponto de vista, nem se põe em causa, mas a forma que se fala também desse tema no espaço público, do ponto de vista da comunicação, também tem que ser pensado, sobretudo do ponto de vista político também, de comunicação política. O Marcelo, trazer isso à tona e não fazer uma contextualização a nível europeu e não só, porque as reparações dos países que foram colonizadores, mas também há iniciativas, e eu vou já contar aqui uma experiência recente que eu tive, que eu, semana passada, na semana anterior, estive no Egito, estive em Cairo, que tem uma cultura e um patrimônio cultural milenar e que tem artefatos espalhados por museus europeus que não sobram. E há exemplos, há estudos de caso de devoluções de países colonizadores, como é o caso da Inglaterra, que colonizou o Egito, de devoluções de artefatos culturais, como sarcófagos, mas há exemplos até dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, devolveu um sarcófago que foi roubado, que foi levado para os Estados Unidos e que estava no Texas, inclusive estava no museu em Houston, e que devolveu o sarcófago ao Egito. Isso para falar de países que têm relações, lá está, da história colonial diretamente com as colônias, mas também para além do território europeu. Não haver uma contextualização de como é que Portugal, não é? E aqui está a minha analogia com o discurso tecnológico. Como é que Portugal quer se situar, não é, no século XXI? Não só a nível tecnológico, mas a nível sociopolítico. Como é que Portugal se situa dentro dessa discussão da reparação que a França, não é, tem liderado, no território, a Holanda também tem vários exemplos. Não fazem essa pergunta, como é que Portugal quer se situar dentro desse discurso sociopolítico em relação à reparação. E do ponto de vista da comunicação política, é uma falha, porque a população que não está a acompanhar o discurso, que é grande parte da população, não é? Quem é que está a acompanhar esses discursos? Os ativistas antirracistas e a população acadêmica, a comunidade acadêmica, porque até mesmo dentro das comunidades racializadas, aqueles que não são ativistas,
ouvem reparação, nem sabem do que estamos a falar. Ou seja, não haver essa contextualização histórica e geopolítica é uma perda de oportunidade na esfera pública, porque as pessoas não apanham e ficam pela rama, acham que lá está, como a Laura estava a dizer, que a reparação agora vamos ter que de pagar e etc. Quando a reparação é extremamente complexa, e a nível europeu começou muito pelos movimentos de descolonização dos museus europeus, ou seja, a reparação é uma consequência do movimento de descolonização dos museus europeus, de devolução de artefatos culturais, não é? E dentro aqui do movimento da descolonização e da reparação, há várias formas de fazer isso. Mas a verdade é que se a população não o assunto não é dito de uma forma contextual e explicada, grande parte da população da discussão pública perde-se porque não há contextualização. Ou seja, eu queria destacar essa questão de como o tema é falado, né? Nós tivemos, quem é que foi? Foi o presidente de Cabo Verde, não podemos falar disso temos que ter cuidado, foi algo assim do gênero, né? Não me lembro das palavras exatas que ele usou, mas temos que ter cuidado para falar disto. Lá está, as entrelinhas dele, que ele estava a dizer aqui, não é o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que temos que ser pedagógicos, e não somos nós aqui, mas os políticos estão a falar sobre isso na esfera pública, para contextualizar, porque se não há contextualização, o conceito de reparação ele perde-se e só cria ruído na esfera pública. E a nível político é um lamaçal completo que eles nem entendem. Lá está, e muita gente na esfera pública, eu vindo do meio muito da engenharia, muitos dos nossos políticos vêm da engenharia, não têm formação na área da história, da filosofia, etc. E, embora sejam as pessoas muito bem educadas, não têm essa formação aqui em Portugal, não é? Depois há contextos, eu noto, saindo de Portugal, que isto muda muito, porque tiveram outra formação, mesmo falando de políticos, tem outra formação na escola e na universidade, etc. Mas aqui não há, por isso eu queria puxar aqui por essa questão da contextualização e puxando como é que Portugal quer se situar aqui a nível internacional nessas questões.